Gratidão a Deus pela sua presença. A pastora, ela já fez isso. Eu quero aqui agradecer novamente. Eu convidei algumas igrejas. Convidei a igreja do Evangelho Quadrangular, não sei se tem alguém aqui. Eu convidei a igreja Filadélfia, a Igreja de Cristo, a Presbiteriana no Brasil, a Presbiteriana Renovada, a daqui de perto, né? A Orilândia, Igreja Batista Manancial. Quero aqui agradecer. Se tiver alguém aqui, receba aqui o nosso abraço. Sejam todos bem-vindos e que vocês sempre possam estar conosco nas oportunidades que vocês não tiverem trabalho nas suas igrejas. Vocês são sempre bem-vindos. Amém? O pastor Luciano está conosco, né? Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. Outro pastor aqui presente, mais pastores aqui. Levante a mão para que eu possa então também dizer o nosso muito obrigado a você. Não, né? Pastora, você é da casa. A Renata não é pastora ainda, né? Renata pastoreia o coração do pastor Leandro, né? Queridos, pastor Leandro é um amigo, né? E de muitos anos, tive o privilégio de aprender com ele em sala de aula. Quando eu fui professor lá no Seminário Teológico Batista Fluminense, onde dei aula um bom período, assim que me formei, desde 98, saí de lá em 2000 e pouco, né? Acho que 2013, 2014, por aí, né? 14. E tive o privilégio de ser professor deste homem de Deus, desse profeta. E quando contava a minha experiência, eu via que os olhos dele brilhavam. E nós construímos uma amizade. E ele está aqui. Ele é pastor auxiliar ali na CIB de Parauapebas. E é um homem de Deus, irmãos. Ele está aqui com a Renata, seus filhos. Ele vai apresentar, né? Tem desenvolvido um ministério ali abençoado, juntamente com o pastor Edmilson. E ele veio aqui para falar de Deus para nós. Amém. Então nós vamos receber a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a dizer assim, olha, bem-vindo o que vem em nome de Deus. Amém. Vamos lá? Repita. Seja bem-vindo o que vem em nome de Deus. Estenda a tua mão para cá. Vamos abençoar. Ó Deus, quero nesse momento agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Leandro. Ó Deus, o Senhor o chamou para o ministério e nós temos acompanhado o quanto o Senhor tem usado o teu servo. E agora, ó Deus, nós temos o privilégio de recebê-los aqui em nossa igreja e nossa oração é que o Senhor use poderosamente para falar, ó Deus, ao coração da tua igreja e que neste lugar haja cura, haja restauração de vida, haja salvação neste lugar. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É difícil conter a alegria. É uma satisfação muito grande estar junto dessa amada igreja, conhecer mais uma família de Jesus, mais um povo que vai morar no céu. Eu louvo a Deus que essa igreja, ela é governada pelo Senhor dos Senhores. E o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Então eu quero louvar a Deus por cada vida, cada membro. Pastor Fagundes, a pastora Daguinailda, não tem nem o que dizer desses dois. Tem um carinho, um amor muito grande. Fui privilegiado, eu vou inverter o que o pastor Fagundes diz, mas eu tive o privilégio de ter sido orientado pelo pastor Fagundes e também um pouco quando eu fazia Cefol, pela pastora Daguinailda. Fiz ministração de louvor e ela pôde ministrar um pouco acerca nessa temática e como eu cresci espiritualmente. Então eu sou muito grato por esse privilégio que Deus concede de poder estar aqui junto dessa igreja
e parabenizá-los pelos 36 anos de história, de relevância aqui em Tucumã. Então eu quero louvar a Deus. Você é privilegiado em fazer parte desta agência do Senhor. Alegre-se no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Porque a vitória da PIB de Tucumã é vitória da CIB lá em Parauapebas, é vitória da PIB lá em Travessão de Campos, no Rio de Janeiro, porque a vitória é do povo de Deus, amém? E eu não estou sozinho, eu estou com uma equipe top comigo. Eu sou suspeito em falar, mas com respeito a todas as mulheres deste lugar, com todo carinho a vocês, mas eu estou acompanhado da mulher mais linda da face dessa terra. Fica de pé, Renata. Linda. Só que deixa eu dar o meu alerta. Ó, papai me deu. Ó, minha morenaça. Sou feliz casado há 15 anos com ela, né? Ao todo de relacionamento são 20 anos que estamos juntos. E o Senhor deu frutos. A Maria Fernanda, fruto de um milagre. Eu espero poder testemunhar, né? A filha tem 10 anos de idade. E o meu menino, Fernando Lucas. Vem cá, filhão. Papai, vem cá, papai, rapidinho. Olha para lá, você está sendo filmado, lindo. Faz assim para eles, ó. Beleza? Bênção. Aê! 3 aninhos de idade, ó, irmãos. Abençoado. Tem todas as características de uma criança de 3 anos. Então, caso você vê a mãe levantando, pegando, é dele. E eu louvo a Deus porque eles estão com toda a saúde, para a glória e honra do Senhor. Amém? Trago um abraço da minha igreja, CIB em Parauapebas, do nosso querido pastor Edmilson. E aí o casal pastoral aqui na frente abre um sorriso, né? Estamos caminhando juntos lá em Parauapebas, para a glória e honra do Senhor. Estou lá cooperando, o pastor auxiliar. Deus tem feito maravilhas em nós e através de nós, junto àquela igreja. E está conosco também a Linha e o Flávio. Eu não sei por que eles se levantaram quando falou membros da PIB de Tucumã. Mas sabe o que? Eles são membros ainda, estão rolados aqui ainda. Então a gente vai compartilhar esse amor. Eles amam a gente lá, amam vocês aqui também. O amor compartilhado. Que bênção, né? Isso dá um sermão, pastor. Pega aí, né? Nem a Linha e o Flávio, um casal que nós temos aprendido a amar muito, muito mesmo. A minha profi na fotografias. Deixa eu falar, pelo amor de Deus, né? Ela é como Ivo Pitangui, né? Dá um jeito na minha feiura, né? Quando vocês veem a postagem minha no meu Instagram, é ela que capricha. Ali o Flávio, né? Bênçãos do Senhor. Amém, queridos? Eu quero louvar o Senhor com uma canção. Vocês permitem? Antes de nós entrarmos na palavra, uma canção, pastora, que fala muito comigo há anos. Anos, aos pés da cruz. Jesus é aquele que está de prontidão para colher as nossas lágrimas. Essa igreja é uma igreja que já é mais que vencedora. Amém? As lutas existem. Somos uma igreja que é uma igreja militante. Ou seja, está pelejando todo dia. Pode saltar, querida. Pode saltar. Mas vale a pena chorar aos pés da cruz. Aleluia! Adore comigo, se você souber essa canção. Você que está na sua casa através do Facebook, Jesus te abençoe grandemente. Canta assim, ó. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração.
Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A graça do Senhor é abundante em nossas vidas, amém. Oh, aleluia. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do... E aí, ó, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, diga, e mesmo quando eu, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia. Acredite nisso. Vale a pena servir a Jesus. Amém. Compaixão e graça, ganhar e cuidar. Que desafio! Eu quero já iniciar dizendo que não iremos aprender, mas iremos nos despertar pelaquilo a qual nós já conhecemos e sabemos bem qual é a nossa missão como obreiros do Senhor, como escolhidos de Jesus para fazer a boa obra a qual Ele nos chamou. Eu já queria que você olhasse para o lado e você dissesse para essa pessoa linda que está perto de você: você é um missionário onde Deus te colocou. Isso, determine isso, você é um missionário. Existem pessoas que dependem de você. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo o texto que nós iremos compartilhar nessa noite. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Enquanto você está abrindo, eu queria que você não tirasse essa frase do teu coração. Gente vale mais do que coisas. Você entende isso comigo? Vidas valem mais do que coisas. E é exatamente isso que Jesus vai ministrar nos nossos corações.
Por isso eu te convido, não se desligue, porque o Senhor vai estar ativando coisas poderosas aí no teu coração. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se alguém não encontrou, eu recomendo Devocional IEBD. Lucas 10, a partir do verso 25, vai nos dizer assim: a parábola do bom samaritano. Diz a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele então respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse então Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Repita comigo: cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Que resposta de Jesus, não? Que resposta de Jesus. Vá e faça o mesmo. Eu quero compartilhar com você, pensando exatamente nisso que Jesus contou nessa parábola, acerca de sermos relevantes na vida de alguém. Eu entendo que um tema muito oportuno, diante de um tempo atípico que nós estamos vivendo. Eu partilhava isso com uma pastora, quando eu cheguei de viagem, fui surpreendido com uma deliciosa galinha caipira. Deixa eu falar, pastora. Maravilhoso, irmão. Imagine você chegar cansado, horas de viagem, Aline, e eu chegar a uma mesa que Jesus preparou. Não te convidou? Deixa eu te dizer uma coisa, para você ficar ainda mais chateada. Estava deliciosa. Para você morrer aí num banco. Eu comi, já pensando para repetir daqui a pouco. Não vou te convidar, não. Brincadeira, querido, brincadeira. E aí eu quero pensar nesse tema. Nós conversávamos sobre isso, falando que esse momento que nós estamos de pandemia, que ainda não passou, existem muitas pessoas feridas,
Existem muitas pessoas emocionalmente doentes, pessoas em níveis muito profundo, depressivo ou de ansiedade, crises que estão gritando, muitas vezes até debaixo do nosso próprio teto. E Jesus vai nos falar essa noite que nós precisamos abrir mão muitas vezes da nossa correria para podermos prestar auxílio àquele que está necessitado. Eu entendo que esse tema não foi por acaso que Deus colocou a liderança da igreja. Eu entendo e creio que esse tema é um tema qual o Senhor traz para o nosso despertamento. E eu clamo ao Senhor, determino pela autoridade da palavra de Deus, que no final do domingo à noite, você vai sair daqui convicto, que Deus te chamou para ser canal, e não represa, na vida de alguém. Eu creio nisso. Você é canal, você tem que fluir. A represa retém, o canal ela liga aqueles que necessitam. Então vamos meditar um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. Um perito da lei, Jesus, em um contexto onde ele estava em um diálogo com pessoas que queriam informações, e Jesus é surpreendido por um perito da lei, alguém que estudava a Torá, aqueles que nós conhecemos como escribas, aqueles que ficavam transcrevendo as leis, de tanto eles ficarem escrevendo, eles memorizavam as leis facilmente, e por eles terem essas habilidades, eles se sentiam os donos da lei, aqueles judaizantes na qual viviam olhando para que os outros não errassem, porque eles tinham a lei como objeto, como um meio de condenar pessoas. E ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E é interessante observar essa pergunta logo de início, porque nós entendemos muito bem que a vida eterna não é herdada pelo nosso esforço, mas como Paulo orienta os irmãos Filipenses, capítulo 2, é mediante e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie, ou seja, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. E Jesus é surpreendido por essa pergunta: mestre, como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus vai perguntar a ele: como que você entende, como você lê as leis? E ele resume as 600 e poucas leis, ele resume dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus: olha, rapaz, você é conhecedor mesmo, hein? Respondeu bem. Então vai e faça. Oh Senhor. E ele tentando justificar-se, ele não convencido, ou quem sabe ele tentando mostrar para Jesus que mesmo ele sendo o intérprete da lei, ele estava por cima da lei. Ele diz: mas Senhor, então me responde algo, quem é o meu próximo? E aí Jesus, mais uma vez, vai compor uma das mais lindas parábolas que eu leio na Bíblia. Jesus vai dizer: olha, certa vez o homem vinha descendo de um lugar para o outro, quando foi surpreendido por assaltantes. E estando assaltantes naquele lugar, começou a maltratar esse homem.
espancou, tirou-lhe as roupas, roubou aquele homem, maltratou, deixou-o semi-morto no caminho. E aí Jesus usa 3 personagens nessa parábola: o sacerdote, o levita e o samaritano. Eu vou falar isso para você, igreja, porque eu tenho certeza que de repente você também já se pegou perguntando isso. Ou quem sabe, vou redimir a minha fala, quem sabe você já não falou isso para o próprio Espírito Santo, para Deus, para o Jesus Salvador, dizendo: que sabedoria o nosso Jesus tem, que fonte de conhecimento. Porque quem estava diante, aquele intérprete da lei, não era um filósofo conhecido, não era. Quem estava diante daquele intérprete da lei não era algum pastor de renome, não. Mas quem estava diante do intérprete era o próprio Jesus, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, aquele homem foi maltratado, semi-morto, deixaram ele sangrando, ferido no meio do caminho. E então passa um sacerdote. E algumas traduções vai dizer que aquele sacerdote passou de largo, ou passou pelo outro lado. E nós entendemos bem quando vamos olhar o contexto, quando se fala de sacerdote, porque eles não poderiam tocar em sangue, eles se achavam tão puros, que eles não poderiam tocar em sangue, eles não poderiam tocar em coisas mortas, em cadáveres, não. Então o texto vai dizer que eles passaram, ou ele, o sacerdote, passou de largo, porque ele estava totalmente envolvido com a sua religiosidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Primeiro ponto aqui, não está aqui naquilo que Deus me deu não, mas Deus está dando fresquinho do céu, e eu quero partilhar aqui. Quando eu digo para você que coisas nunca será mais importante do que pessoas, é porque você que entende que nós estamos em um tempo onde compaixão e graça precisa ser nítido em nossas vidas. Eu quero dizer para você, não adianta nada, fica comigo aqui, não adianta nada sermos os melhores pregadores da palavra de Deus. Não adianta nada termos uma oratória irretocável, uma eloquência muito grande, um conhecimento bíblico admirável, se nós não nos compadecemos daqueles que precisam. Eu vou repetir isso. Não adianta nada. Paulo vai dizer que ainda que eu fale a línguas dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu tenha a fé capaz de falar aquele monte, mude para o outro lugar, e esse monte mude para o outro lugar, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Jesus vai usar esse personagem, e depois ele vai dizer, passando no lugar, o levita. Esse levita também, ele passa pelo outro lado. Ele não se compadece, ele não sente a dor do próximo. E o texto vai dizer que o levita, passando de largo, ele também não parou para prestar ajuda ao necessitado. E aí eu quero partilhar com você coisa muito profunda. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Jesus está procurando uma adoração que vai além de uma letra bonita de canção. Jesus está procurando uma adoração que vai além de um acorde bem bolado, de uma harmonização perfeita. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. João 4, a partir do verso 22, vai dizer, porque são esses a qual o Senhor procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu falar isso para você nessa noite, os olhos de Jesus estão aqui neste lugar, e Ele está te achando agora aqui neste lugar. Oh, aleluia! O levita passou de largo. Eu quero dizer para você, adoração vai muito mais além do que música. Adoração é estilo de vida.
isso Paulo disse, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O levita não deu atenção àquele que estava precisando. E aí Jesus vai usar um outro personagem. Diante um público de judeus, Jesus vai dizer, mas passou naquele caminho um samaritano. Quem sabe você pode dizer, pastor, por que o samaritano? Porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Eles não se comunicavam, eles não tinham interação nenhuma. Os judeus achavam que os samaritanos eram impuros, porque eles se relacionaram com o povo pagão. Daí surgiu os samaritanos, e os judeus, eram tão certinhos, eles eram tão perfeccionistas, que eles não aceitavam os samaritanos. E Jesus sabiamente traz a história. O samaritano diz, mas passando o samaritano naquele lugar, olhou para aquele homem ferido. Mas Jesus diz que aquele samaritano não somente olhou. Jesus diz que aquele samaritano compadeceu-se daquele homem. Jesus diz que aquele samaritano derramou vinho, derramou bálsamo, atou as feridas daquele homem que estava ferido. O samaritano colocou aquele homem ferido em seu animal, levou para um lugar, pagou, deu um dinheiro adiantado e falou para o dono daquele lugar, olha, cuide dele, porque se faltar alguma coisa, eu voltarei e restituirei todos os gastos que você tiver. E deixa eu falar algo para você, provavelmente, aquele homem que estava caindo era um judeu. E Jesus vai nos ensinar que o samaritano cuidou de um judeu que estava ferido. Sabe para nos ensinar o quê? Não estou fechando o sermão aqui não. Sabe para nos ensinar o quê? Que amor ao próximo é você amar aqueles que muitos rejeitam lá fora. Está assim de pessoas desprezadas pela sociedade. E eu quero falar isso para você nesta noite, para os nossos corações. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver um despertamento, porque Jesus está voltando. Quero falar isso para você que está na sua casa, nos acompanhando através dessa transmissão. Jesus está voltando. Ame as pessoas. Não se compactue com erros, porque a Bíblia, a igreja, ela combate o erro, ela condena pecado, mas ela ama o pecador. E eu quero falar isso para nós nessa noite. É tempo de amarmos, assim como Jesus nos amou. Precisamos amar pessoas. E eu quero aprender, eu quero olhar para esse texto, eu quero pedir ao Senhor que desperte na minha vida algumas lições que nós podemos tirar. Eu quero que você fique comigo aí no texto, para que nós possamos olhar e aprender nesta noite. Primeira coisa que eu quero tirar como aprendizado para o nosso despertamento com o samaritano é que ele teve uma oportunidade e ele se envolveu diante daquilo que o Senhor colocou à sua frente. E eu quero já nesse ponto falar isso para você: envolva-se. Não tem como ser uma igreja relevante se nós não nos envolvemos com as necessidades do lugar. Não tem como ser uma agência do Senhor, não tem como ser um discípulo de Cristo, não tem como ser um proclamador das boas novas do Evangelho, se nós não nos envolvemos com os necessitados. Deus não nos chamou para vivermos destacados, Deus nos chamou para sermos luz. Está no Sermão do Monte: vós sois luz desse mundo. Envolva-se. Envolva-se. Aproxime-se. Ore. Doe-se.
Aprendamos com Jesus. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. O texto vai nos dizer que certa vez uma mulher foi pega num ato de adultério. E foi levada até Jesus dizendo: olha, Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério. Segundo nos ordena Moisés, tais que foram pegas fazendo coisas ilícitas devem ser apedrejadas. E vós, o que dizes? Tentando colocar Jesus à prova. E o texto vai dizer que Jesus, ele olha para aqueles que tentavam condenar aquela mulher. Ele começa a escrever algo no chão, eu não sei o que era. E ele diz: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto vai dizer que começando dos mais novos, indo até os mais velhos, não ficaram um. Porque todos entenderam que tinham pecado. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Não tem mais ninguém. E a mulher olha para Jesus e diz: Senhor, não tem. E ele diz: então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Você sabe o que é isso, querido? Jesus, ele se envolvia, não se compactuava com erros, mas ele se envolvia para resgatar necessitados. Deixa eu falar para você, o evangelho de Jesus, pega isso comigo aqui, é o evangelho na qual nós precisamos ser influenciadores, não influenciados. Você deve ser um influenciador. Você precisa ser, nós precisamos entender que Deus está nos dando um campo fértil, um campo propício para nós ganharmos vida, ganhar e cuidar. Aquele samaritano, ele se envolveu com a necessidade daquele homem ferido. Aquele samaritano, ele se compadeceu das necessidades. E eu quero já falar isso nesse primeiro ponto: envolva-se. Envolva-se. Não questione a Deus: Senhor, por que na minha escola só eu, ou na minha sala de aula, só eu que sou cristão? Senhor, por que na minha família só eu? Deixa eu te dizer, não questione. É porque através da sua vida, Jesus vai trazer luz para o perdido. Amém, igreja? Entenda, essa mensagem não é uma mensagem superficial. Essa mensagem eu entendo pelo Espírito Santo de Deus que é uma mensagem de despertamento para mim e para a igreja do Senhor. Envolva-se. Envolva-se. Só que você precisa ter convicção do poder do Deus que te chamou. Consciência que aquele que te usa para ajudar o necessitado, através do Espírito Santo, ele vai te dar discernimento daquilo que pode e daquilo que você não pode. Não seja influenciado, seja um influenciador soberano, sim, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele é soberano? Amém? Entenda isso. Envolva-se. Tenha ousadia, coragem, como aquela mulher, a menina na casa de Naamã, segundo os Reis, capítulo 5. Como aquela menina, longe dos seus, distante da sua terra, não estava no meio da sua cultura, e ela ali limpando o chão, porque ela é escrava, foi levada para ser escrava na casa desse general de batalha, Naamã, e ela ali esfregando o chão, quando ela ouve Naamã conversando com a sua esposa, e ela se atenta, e quando a mulher sai de dentro do quarto, ela chama a sua senhora e diz: ah, se o meu senhor tivesse um profeta que tem lá em uma cidade. Acontece, a pele dele, depois do 7º mergulho, sai como uma pele de uma criança. Mas eu quero destacar aqui a ousadia daquela menina, porque ela não teve medo de falar do poder de Deus através da vida do profeta Eliseu. Ela disse: procura aquele profeta lá,
procura aquele homem, é homem de Deus. O meu Senhor ficará limpo, ele será curado. Você sabe por quê? São experiências que Jesus nos dá. Aquilo que Jesus faz na sua vida tem propósito. E o propósito é que a glória do Senhor seja revelada para que outras pessoas sejam abençoadas. O Evangelho de Jesus não há lugar para egoísmo, é compartilhamento. É compartilhamento. Primeiro ponto, envolva-se. Se alguém está orando aqui nesta noite pedindo assim, Senhor, me tira daquele lugar, me tira daquele lugar, Jesus vai dizer para você, não vou tirar não, é lá que eu quero você, é lá que eu quero você. O Evangelho não é um evangelho egocêntrico, o Evangelho é um evangelho cristocêntrico, é Jesus no meio de todas as coisas. Oh, aleluia, Jesus, envolva-se. Outra coisa nós podemos aprender nesta parábola é que não devemos contar o risco ou aguardar recompensa humana quando fazermos o bem. Entenda isso. Não espere contar o risco, ou não devemos contar o risco ou a recompensa quando fizermos o bem. Aquele sacerdote, aquele levita, eles olharam aquele homem semi-morto e eles observaram que havia um risco muito grande. Se eles tocassem ali naquele moribundo, naquele homem que estava sangrando, se as mãos deles tocassem ali naquele sangue, eles perderiam a credibilidade diante da religiosidade do momento, do contexto. Mas aquele samaritano, mesmo ele sendo rejeitado, mesmo ele sendo desprezado, o texto vai dizer que ele rompeu, ele quebrou paradigmas, ele rompeu protocolos. Você sabe por quê? Porque coisas nunca será maior do que pessoas. Oh, aleluia, Jesus. Você está entendendo isso? Pastor, mas aquela vida lá é a mais desprezada aqui de Tucumã. Jesus está dizendo, mas é para ele mesmo que eu estou te enviando. Vai! Mas Deus, os pastores não fazem, o ministro de louvor não faz, mas Deus está dizendo, não, é você que eu quero levar. É você que vai ser o canal. Quantos canais nós temos aqui nesta noite? Diga aleluia. Eu creio nisso. Não conte o risco. Nem espere recompensa humana, porque a recompensa maior está nas mãos de Jesus, igreja. Aquele samaritano, ele nos ensina muito. Muito. A começar por mim. Tem uma canção, a minha filha já aprendeu a mexer comigo. Dizia, papai, às vezes puxa uma música antiga, mas eu batista raiz, né? Tem uma canção, pastora, que é assim, ó. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que todos cresçassem rumo à perfeição. A começar em mim. A começar em mim. Eu sempre falo isso quando Deus não me deixe falar nada no altar, se primeiro não queimar aqui no meu coração. Não me deixe falar algo para a igreja que eu não tiver primeiro vivendo com o Senhor. Eu não quero ser um hipócrita aqui no altar. Eu quero viver a Deus a transparência do teu evangelho. E Jesus vai dizer isso, olha, não, olha o risco. Não, porque aquele que te chamou é fiel e justo para te guardar. Tenha coragem para levar a palavra. Deixa eu dizer para você, sabe, alguém lá atrás pregou, e hoje você orando, se aproximando, você vai colher esse fruto. Você sabe por quê? Você não deve olhar risco. Você não deve esperar recompensa, tapinha no ombro.
Você precisa entender que a maior recompensa já está guardada na eternidade. Existe um galardão, e galardão é recompensa. Seremos galardoados pelo Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Compaixão e graça, ganhar e cuidar. Aquele samaritano, ele não contou o risco. Ele não se preocupou de perder o status religioso. Oh, meu Deus! Ele não se preocupou se a denominação ia execrar ele do rol de pastor ou de líder, de que o que quer que seja. Não, para ele aquele que estava ferido valia mais do que título. Oh, Espírito Santo de Deus, você, a igreja do Senhor, essa igreja que tem feito maravilhas, mas Deus está dizendo, ainda tem muito mais para fazer, ainda que as lutas se levantem, como diz o Salmo 126, mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas alguma, trazendo consigo os seus resultados. Você entende isso comigo? Não devemos contar o risco, nem se atentar às recompensas humanas, mas devemos fazer o bem. Jesus vai dizer que aquele que não pratica o bem, podendo fazer, esse comete pecado. Pecado chamado omissão. Quantas pessoas Deus já colocou essa semana no seu caminho? Quantas pessoas Deus colocou no meu caminho essa semana? E qual foi a minha atitude? Desprezar? Não. Não podemos fazer isso. Deus está dizendo para você, existem pessoas que precisam ouvir, existem pessoas que precisam ser impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Outra coisa que nós podemos aprender é que o bom samaritano, ele estava disposto. Você está disposto? Você está disposto? Irmã que colocou água aqui, irmã, pode preparar que eu acho que uns 2 litros ainda vai ser pouco. Hein? A água aqui é boa. O texto vai dizer: pastor, como assim? Sim. Vamos olhar. O sacerdote provavelmente estava muito ocupado. Quem sabe ele deveria ministrar, quem sabe ele deveria pregar. Quem sabe estava com a agenda lotada. Quem sabe tinha muitas visitas para fazer. Aí vem o levita, não tem ensaio agora, não posso. Estou tirando uma música, não é assim? Estou compondo uma canção. Estou envolvida com a coreografia da igreja. Não, eu não posso. Deus está chamando a gente hoje para sacrificar muitas coisas. Sabe por quê? Nada substitui a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta através das nossas vidas, quando nós somos instrumentos na vida de alguém. Eu vou repetir isso. A glória de Deus se manifesta com poder e graça quando nós somos relevantes na vida de alguém. Não que Deus despreze louvor, pregação, não estou dizendo isso, até porque como pastor não posso nem ousar em pensar isso, mas nós devemos entender que compromissos não é maior do que ajudar aqueles que precisam. Deixa eu contar aqui um testemunho rápido. Eu estava pastoreando a primeira igreja batista da convenção em Barbalha, no Ceará. Fui pastor durante 1 ano e 6 meses. Durante 1 ano e 6 meses lá, pastor titular da igreja. E eu estava para começar uma live, já preparando lá, né, o meu suporte do telefone. Adaptei na minha batedeira de bolo, irmão Flávio. Fiz as minhas adaptações igual MacGyver. Não sei quem lembra aí do MacGyver, Profissão Perigo. E eu botei o meu telefone para quando eu ia clicar lá para dar início à live, meu telefone toca. Um irmão da igreja disse: pastor, só está ocupado agora, no dia de quarta-feira.
Eu falei, meu irmão, vou começar a live agorinha mesmo. Aí ele, pastor, tem uma pessoa aqui, que ela está vendo demônios no quarto dela. E ela não está conseguindo dormir. Na hora eu falei assim, meu Deus, cubra-me com tua graça, vá à minha frente, para que chegando lá o Senhor já tenha feito a obra. Porque eu não gosto de dialogar com ele não, tá? Com ele, não acho ele famoso, me está tirando coisa não, ele tem que sair em retirada mesmo. E eu fui, pega isso comigo aqui, querido. E eu fui. Irmãos, eu deixei de fazer a live, porque eu entendi que aquela vida precisava ser liberta pelo poder do nome de Jesus. E eu fui, a moça grávida com barrigão, 8 meses de gestação. E quando ela me viu, ela tampou nos meus braços, desesperada, e falou, pastor, dias que eu não consigo dormir, porque eu ouço e eu vejo o diabo aqui dentro do meu quarto. E ela não era cristã. E eu falei assim, a partir de hoje, você vai contemplar a paz do Senhor aqui no seu lugar, aqui no seu quarto. Pega isso aqui comigo, igreja, entenda. Estamos em batalha espiritual. Não fechemos nossos olhos para isso. É preciso sacrificar muitas coisas. Eu abri mão de fazer uma live e eu fui lá, não para que a glória seja para o pastor Leandro, mas porque a glória é do nome do Senhor Jesus. E eu chegando lá naquele local, para a honra e glória do nosso Deus, saímos de lá e sentíamos a paz de Deus naquele lugar. Pastor, é porque o Senhor pisou ali? Não, é porque os anjos do Senhor, é porque o próprio Espírito Santo de Deus operou ali de forma poderosa, e aonde a presença do Espírito Santo, o diabo não tem vez. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos sacrificar, quem sabe seja o nosso tempo. Quem sabe nós precisamos abrir mão de alguns compromissos em nossas agendas, quando for necessário, solicitado, para poder ajudar quem necessita. Além de sacrificar o seu tempo, como foi o exemplo do samaritano, ele também sacrificou o seu dinheiro. Oh, oh Jesus. Ele tirou 2 denários, está aí na Bíblia. Está aí. Ele tirou 12 denários e disse àquele hospedeiro, ó, o hospitaleiro, ó, está aqui, 2 denários, cuide dele. Cuide, depois dele já ter cuidado. Querido, eu acho isso muito profundo. Ele já tinha cuidado. E ele chega por um homem, dono daquele lugar, e diz, olha, continue cuidando dele. Eu te dou 2 denários, se porventura houver mais algum gasto, eu vou voltar aqui para te pagar. Você sabe o que eu entendo com isso, querido? Quando nós sacrificamos o nosso tempo, quando nós sacrificamos o nosso dinheiro em prol ajudar alguém, nós não nos importamos. Nós não nos importamos se faltar algo no nosso bolso. Pastor, você está dizendo isso? Sim. Ninguém é tão miserável que não possa ajudar e dar algo a alguém. É verdade, pastor? Então deixa eu contar um exemplo próprio. Deixa eu contar isso para você. Certa vez eu estava na minha casa de sábado de manhã, e olha a minha murmuração com Deus. Senhor, eu doido para comer um bolo gostoso, doido para tomar um café. Senhor, abriu meu armário, só tinha biscoito creme cracker. É bolacha, não sei se aqui é bolacha que se diz, né? Só tinha biscoito, creme cracker. E eu reclamando. Falei, meu Deus, varrendo. Ô, rapaz, deixa Jesus te usar, varão. Deixa Jesus te usar isso. Olha aí, ó. Isso, samaritano, ô bênção. Rapaz. Vendo aí, ó. Aprenda aí, ó. Vale a pena chorar no microfone. E aí eu estava em casa varrendo a frente. Lá, varri a frente todinho, entrei para dentro de casa, reclamando com Deus, varão, meu batera, reclamando com Deus. Não passou 10 minutos, o meu portão, alguém bate, toc, 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 toc.
E eu fui achando que era alguém para falar comigo ou com a minha esposa. E eu não tenho bolo. Eu tenho um pacote desse de biscoito. A senhora aceita? Ela virou e falou assim: meu filho, isso aqui é uma bênção de Deus para a minha vida. Eu aceito com o maior prazer. Não tem quando Jesus te dá um sacode? Como diz o ditado popular, dá um tapa sem mão? Isso aqui é uma bênção. E eu voltei para dentro de casa com meus olhos em lágrimas. Eu sentei na mesa, abri o biscoito creme cracker, e eu comia cada biscoito dando glória a Deus. Aleluia, Jesus, e comendo. Você sabe por que disso? Sabe por que disso? Nós, como samaritanos do Senhor nesse tempo, nós precisamos entender que tem pessoas que estão precisando, e muito, daquilo que para você é pouco. Você está entendendo isso? Aquilo que para você é pouco, tem pessoas que estão querendo um pouco daquilo. 1/3 daquilo que para você é pouco. Quem está entendendo essa palavra comigo, diga assim: Jesus, oh meu Deus, compaixão e graça. Compaixão. Colocar o seu coração no sofrimento do outro. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, já caminhando para o final. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 15, Paulo vai dizer que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Compaixão e graça. Sacrifique seu tempo. Abençoe alguém. Abençoe alguém. E para terminar, nós podemos aprender nessa parábola: não esteja tão ocupado a ponto que você não possa mostrar misericórdia e graça para alguém. E aqui eu findo. Não esteja tão ocupado a ponto de você não ter tempo de demonstrar compaixão e graça na vida de alguém. Paulo vai nos ensinar que nós devemos remir bem o nosso tempo. Como é que está a sua agenda? É a pergunta que eu faço: como está a minha agenda? Está ocupada demais? Peço ao Espírito Santo que te ajude. Não questione. Não questione. Administre bem. Deus está falando isso conosco nesta noite. A nossa vida é de Jesus. Eu quero terminar contando esse testemunho hoje. Domingo eu vou contar outro, se o pastor permitir. A nossa vida é de Jesus. Deus não quer pessoas ensoberbadas. Deus não quer pessoas sobrecarregadas com tarefas. Deus quer pessoas disponíveis para ser usado por Ele. Você sabe por que eu digo isso? Porque a nossa luta, a nossa vida nos proporciona momentos difíceis. Eu não quero contar um testemunho. Eu quero contar uma experiência do que Deus fez. Eu falei no início que a minha filha, ela é um fruto de um milagre do Senhor. Ele é um fruto de um milagre, pastor. Eu preciso dizer isso. Eu sempre fui muito envolvido na casa de Deus. Eu fui o diácono mais novo da igreja com 25 anos. 26 anos já era diácono na minha igreja. Eu fui vice-moderador, vice-presidente da igreja há muitos anos. A igreja sempre quis investir em mim no seminário e eu sempre fugi. Fui líder de louvor há mais de 10 anos. Pastor está contando vantagem, tocando trombeta para você, não preciso disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes Deus nos dá um sacode para dizer assim, eu não quero pessoas com muitas coisas. Eu quero pessoas disponíveis. Está entendendo? E eu muito ensoberbado, sobrecarregado, melhor dizendo, né? Muito sobrecarregado. Chegou uma fase no meu relacionamento que gritou por necessidade de um filho. E a minha esposa falou assim, amor, vou parar de tomar um remédio. Né? Agora, vamos projetar, vou parar de tomar um remédio. Ano que vem, em nome de Jesus, o nosso filho chega.
Oh, coisa linda, vamos embora. Né? A gente já projetando, né? Já com 4 anos de casado, bênção, e passa o primeiro ano, nada. Vem o segundo ano, nada. E aí ela começou a ficar preocupada. Amor, tem alguma coisa que não está certo. E eu falei, minha filha, vai fazer o exame. E o serviço que eu tinha me proporcionava tudo isso. Plano de saúde, bênção. Só que chegando lá, ela fez o exame, tudo perfeito. Perfeita. E a médica falou, olha, o seu esposo tem que fazer o exame. Né, porque você está ok. E eu na hora comecei com um tipo de preconceito, né, fazer espermograma, rapaz, isso lá é isso. Pá. E aí Deus falou, faça. E eu fiz. E aí veio a bomba dentro da minha casa. Porque o médico falou assim, olha, de 100% de chance, você só tem 1%. E ele falou assim, você apega a esse 1%, eu oriento você a ir na capital, no Rio de Janeiro, tentar um recurso, né? Possa ser que em tratamento você consiga. E eu voltei para casa. Naquele mesmo dia eu ministraria na igreja do pastor Zorobabel. Né, amor? Pensa em um rapaz sem chão, para ministrar o louvor para uma igreja, aniversário da igreja. E eu só chorava. O pastor Paulo foi lá para fora. Meu filho, o que está acontecendo? Eu comecei a conversar com ele. E ele chorou comigo. Ele orou comigo. E ele falou assim, Deus vai fazer a obra. E eu falei, amém, eu creio. Mas humanamente, eu não estava confiante que ia acontecer. E o que eu mais queria naquele momento era um filho. E passou o primeiro mês, o segundo mês, terceiro mês, nós já decididos a adotar uma criança, já com uma criança para conhecermos lá em Travessão de Barra, em São Francisco. Pinta um convite para eu ministrar o louvor em uma vigília. Foi uma experiência que eu tive. Eu não formo isso uma doutrina, tá? Foi algo que Deus fez comigo. E eu fui nessa vigília. E eu ministrei o louvor. E quando eu sentei, exatamente quando o meu batera está sentado ali, um pastor sentou do meu lado e falou assim, meu filho, Deus está falando comigo e fala comigo de passar para você, que aquilo que está arrancando lágrima dos teus olhos, Ele hoje está curando neste lugar. Aquilo que você mais deseja, Ele hoje está presenteando a sua casa. Eu não sei o que é, mas Deus está fazendo. 4 da manhã, eu chego a casa, minha esposa estava dormindo, e quer deixar ela irritada e acordar ela de madrugada. E eu cheguei, de repente alguém se identifica com isso aí, né? Aí, ó. E eu cheguei para ela e falei, amor, acorda. Ela despertou, o quê? Falei, deixa eu te dizer, eu não vou para a capital. Ela, o que houve, homem? Eu falei, eu não vou, porque o meu Deus falou que Ele me curou hoje, e eu tomei posse daquilo que Deus falou. Ela falou, você é louco, pastor Paulo conversou com você, os irmãos estão orando, a igreja falou em ajudar. Eu falei, eu sei que existem samaritanos na minha vida, mas Deus falou comigo, e eu tomei posse daquilo. Na outra semana eu fui para Travessão de Barra, na Igreja Batista em Batelão, para Deus mostrar que Ele é Deus em nossa vida, embora Ele não precisa provar nada para ninguém. Um pastor Nelsinho chegou e falou assim, meu filho, botou a mão aqui em você, né, meu amor? Está vindo coisa aí. Está vindo coisa aí. Aquilo incendiou meu coração, irmãos. Não passou 3 semanas, ela começou a sentir dor, incômodo. E eu pensei, deve ser pedra no rins, alguma coisa assim. Você não toma quase água, mulher. Vamos lá, vai gastar esse plano e não sei o que, reclamando. E ela foi, chegamos no HGG. O médico deu uma risadinha de lá e falou assim, não, vamos mandar ela para um laboratório. O caso dela é lá. E eu pensei assim, o que esse médico está rindo, Jesus? E ela foi fazer o exame no outro dia, eu fui trabalhar. Quando deu 5 da tarde, chega um táxi lá no meu serviço. Seu Toninho abre a porta e fala assim, ó, Leandro, chega aqui. E eu pensei, se um táxi vem me buscar, olha como é que eu estou, hein?
E eu falei, fala, seu Toninho. Ele, rapaz, pediram para te entregar uma caixa de sapato. Eu falei, me entregar? Tem certeza? Ele, tem certeza, absoluta. Não é você que é Leandro, filho de falecido Fernandinho? Falei, sou eu mesmo. Aí ele, então, pediram para te entregar. Entrou no carro e ó, quando eu entro no banheiro, meus irmãos, uma caixa com 2 sapatinhos de bebê. E a minha esposa escreveu uma carta e diz assim, eis que o milagre chegou na nossa vida. Estou grávida de 2 meses. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, vou falar isso para você. Não estou fugindo da palavra não, mas ó, eu sirvo um Deus fiel. Tá, pastor Fagundes? Já ouvi de pastor da nossa ordem lá dizer assim, rapaz, você tem um pouquinho de fogo no pé. Eu falei, não é no pé não, é no corpo todo. É do Espírito Santo de Deus. Porque aqui, ó, há 10 anos atrás, eu chorava. Só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe a luta que eu passei. Mas sabe por que eu quero terminar falando isso? Deus sempre levanta samaritanos. Tinha gente que criticava. Eu ouvi num supermercado, uma pessoa falou assim, você é o pastor, você é o irmão que ministra louvor, que eu sempre fui conhecido lá em Travessão, porque eu ministrava louvor na igreja, tá? Eu falei, sim. Rapaz, estou sabendo aí da luta de vocês, meu Deus, como é que pode? Eu falei, mas Deus vai dar a vitória. É a minha vitória com 10 anos aqui, ó. Ó, quero findar, pastor. Quero findar dizendo isso para você, querido. Vale a pena ser relevante na vida de alguém. Esse tema não é em vão, não é coisa de cabeça do homem. Foi o Espírito Santo que trouxe aqui para este lugar. Ame pessoas, não valorize coisas. Ame vidas. Ame vidas. Seja agente de Jesus na vida de alguém. Porque eu fui abençoado. Domingo eu vou contar outro testemunho meu do que Deus fez na minha vida 2 anos atrás. Não era para eu estar aqui. Não era. Mas Deus permitiu. Se coloque de pé. Antes de passar a palavra para o pastor Fagundes. Vamos deixar Deus te usar. Eu quero orar com você. Você que está na sua casa, entenda isso. Seja relevante na vida de alguém. Pai, nós oramos neste lugar. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Deus, a tua Shekinah é forte aqui neste lugar. Oh, a tua glória é real aqui neste lugar. Eu digo isso porque o dono neste lugar é Jesus. Espírito Santo de Deus, desperta-nos. Oh Deus, a começar por mim, pela minha casa. Existem vidas que precisam, ó Pai, ouvir, que precisam de aproximações, que precisam de carinho, que precisam de amor. Ó Espírito Santo de Deus, ministra neste lugar como o Senhor tem feito. A Deus, levante samaritanos aqui neste lugar. Ó, nós te agradecemos porque são 36 anos de história, de manifestação da sua graça, e há muito mais do Senhor neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glórias. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Ó Pai, porque essa conferência, Deus, com certeza eu já posso declarar isso. Ó Pai, vai ser um divisor de águas para as nossas vidas. Ó Pai eterno, eu creio, Pai, no poder que há no teu nome. Ah, Jesus, quebra paradigmas aqui, Jesus. A começar na minha vida, Senhor. Eu te louvo pela essa oportunidade tão preciosa. Eu te agradeço pelo ensino que o Senhor nos traz, através do livro de Lucas 10, 25. Ministra, Pai, a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir a Jesus.
Quero agradecer a palavra nessa noite e louvar que Deus continue usando vidas aqui neste lugar. Amém? Passa a palavra a quem é de direito, que Deus continue ministrando os nossos corações. Aleluia.